Muito bem. Começamos mais uma aula síncrona de História, hoje, né, dia 11 de agosto, começamos o nosso terceiro bimestre, e nós vamos estudar, turma do primeiro ano, o tema feudalismo, né? Então, nós vamos pensar aí no que é essa sociedade feudal, que tipo de modelo social é esse feudalismo. Então, vocês já podem anotar aí no caderno de vocês, o eixo temático da nossa aula, o tema da nossa aula é feudalismo. Então, nós vamos estudar o que é o feudalismo, quais são as características, como as pessoas viviam e de que forma era organizada essa sociedade. Tá bem, pessoal? Então, olha lá. Primeira coisa que nós precisamos pensar é que o feudalismo, ele é um modo de produção no qual uma sociedade vive, tá? É uma maneira do qual uma sociedade se organiza. Então, feudalismo é um modo de produção e também é uma maneira pela qual uma sociedade se organiza, tá? Esse período feudal, ele vai compreender lá do século V, tá? Até o século XV. Então, período feudal do século V ao século XV. Só que esse período feudal, que aconteceu na Idade Média, ele vai ser dividido em duas etapas. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, tá? A Alta Idade Média, ela vai ser compreendida, olha só, a Alta Idade Média, ela vai pegar lá do século IX até o século X, tá? Alta Idade Média, século IX, século X. A Baixa Idade Média vai pegar do século XI até o século XV. Baixa Idade Média, século XI até o século XV. Antes disso, nós temos todo esse processo formativo da Idade Média aí, tá bom? Então, que isso fique aí bem claro para nós. Antes da Idade Média, pessoal, nós tínhamos a Idade Antiga, né? O último período que nós estudamos da Idade Antiga foi Roma. Lembra que nós estudamos lá no segundo bimestre, Roma Antiga? Então, antes da Idade Média, nós temos a História Antiga. E o último império que nós temos nesse contexto da Idade Antiga é o Império Romano, tá? Então, vamos lá. Feudalismo, né? Ele tem a contribuição, olha só, ele sofre interferências tanto do Império Romano, quanto ele também sofre interferência dos germânicos, ou daqueles que nós chamamos de bárbaros, né? Que eram tidos assim, tá? Então, o feudalismo, ele também vai sofrer essas influências desse Império Romano e daqueles invasores bárbaros ou germanos, tá? De que forma que isso vai acontecer? Como que nós podemos ver expressamente dentro do feudalismo a influência tanto do Império Romano quanto dos bárbaros, os germânicos? O colonato, né? Nós temos aí dentro do Império Romano, aliás, nós temos aqui dentro do feudalismo uma prática chamada colonato. Esse colonato, aí você pode colocá-lo entre parênteses, entre aspas, ele é uma influência do costume romano. Por quê? O que é o colonato? É uma maneira de explorar a terra, aonde o colono, aonde aquele que explora a terra, ele produz e ele repassa uma porcentagem para o dono da terra, ou seja, como uma cobrança de impostos. Essa questão da cobrança de impostos é uma herança do Império Romano, o Império Romano que tinha essa ideia do imposto, né? Então, o colonato é essa prática, onde o colono, aquele no qual é cedido um pedaço da sua terra, ele pega uma terra cedida, ele vai cultivar e uma parte dessa produção ela vai ser cedida para o dono, tá bem? Então, esse imposto aí era uma herança do Império Romano, tá? Então, olha só retomando, o feudalismo, ele sofre interferência tanto do Império Romano quanto dos bárbaros, tá? Então, Império Romano e bárbaros. A influência direta do Império Romano, nós vimos aqui agora na prática do colonato, onde há essa cobrança de impostos pelo uso da terra. Eu sou dono de um pedaço de terra, eu vou ceder para alguém
e em troca ele vai me pagar imposto dessa terra, ele vai me pagar em produtos, uma porcentagem daquilo que ele produziu na terra que é minha, tá? Aonde o suzerano, o dono dessa terra, vai receber em troca uma parte dessa produção, tá? Então, toda vez que você ouvir falar aí do suzerano, é aquele que é dono do pedaço de terra, tá bem, pessoal? Agora aqui, nós vamos ver uma influência germânica, ou bárbara. Nós vimos lá atrás o colonato. Agora aqui, nós vamos ver a prática do comitatus, tá? Comitatus. Essa prática do comitatus, enquanto o colonato, ele é a prática do imposto, que é uma herança do Império Romano, o comitatus é a prática da lealdade, tá? E essa prática da lealdade, ela é uma influência bárbara, ela é uma influência germânica, tá? De que forma que isso acontecia, pessoal? Lealdade e honra entre os suzeranos, que eram aqueles donos de terra, e os vassalos, que eram aqueles que trabalhavam, aqueles que ficavam dentro desses pedaços de terra dos suzeranos, tá? Então, olha lá, vou repetir. Nós temos os comitatus, que é esse pacto, esse trato de lealdade entre quem? Suzeranos e os vassalos, tá? Suzeranos, aqueles que tinham a posse da terra, e os vassalos eram aqueles que trabalhavam, tá? Quando nós pensarmos aqui na sociedade feudal, galera, nós precisamos pensar em uma sociedade piramidal, tá? Uma sociedade estamental. Façam essa pirâmide aí no caderno de vocês rapidinho, ó. Desenha a pirâmide junto comigo, reparte essa pirâmide em 3, tá? Desenha a pirâmide junto comigo, com seu lápis, a sua caneta aí bem rapidinho, divide essa pirâmide em 3. Lá na primeira parte da pirâmide, tá? Você tem o clero. O clero. Na segunda parte da pirâmide, você tem nobreza. Na terceira parte da pirâmide, você tem os camponeses e os servos. Tá? Beleza? Clero, nobreza, camponeses e servos, tá? Lembrem-se que o clero, aqui, os membros da igreja, os padres, eles eram divididos em alto e baixo clero, tá? Então, lá no alto clero estavam os bispos, né? Então, todo o alto clero, e o baixo clero, os padres comuns, tá? A igreja, pessoal, ela era detentora do saber. A igreja era aquela que dominava o conhecimento, a população não era alfabetizada, tá? A população não tinha acesso à leitura, por isso que eles usavam muito de imagens, né? Por exemplo, lá nas alturas, eles pintavam, por exemplo, algumas imagens referentes a anjos, colocavam as estátuas, e nas partes inferiores, geralmente, aquilo que relacionava às trevas, né? Para mostrar para as pessoas que se você vivesse como a igreja manda, você ia para o céu, senão você ia lá para a região das sombras, né? Para o inferno, enfim. Também, nesse período da Idade Média, surgem as igrejas góticas, e aquelas igrejas extremamente grandes, né? Qual era a finalidade de uma igreja gótica assim, tão grande? Para mostrar a grandeza de Deus, para mostrar a grandeza da igreja e a pequenez do ser humano, que o ser humano era muito pequeno diante de Deus, e o ser humano também era muito pequeno diante da igreja, tá? Boa parte da população, então, ela não era alfabetizada. O uso de imagens era usado como ilustração pela igreja, já que as pessoas não sabiam ler, tá? O clero também tinha muitas posses, não era um clero pobre, não era uma igreja pobre, e eles tinham essa função mesmo de mostrar para as pessoas o quanto Deus é o maior de tudo e que o ser humano é muito pequeno, tá? Referente agora à segunda classe da pirâmide, que é a nobreza, tá? O que nós podemos falar dessa nobreza? Nessa nobreza aí nós tínhamos os reis, nós tínhamos os senhores feudais, nós tínhamos as cavalarias. Repetindo, nós tínhamos os reis, nós tínhamos os senhores feudais e nós tínhamos as cavalarias. Lembrando que os cavaleiros eram pessoas nobres. Fazer parte de uma cavalaria era um título extremamente grande, né?
E muito importante, os nobres protegiam aqueles que trabalhavam no seu domínio também, né? Por exemplo, eu sou um vassalo e eu me submeti, pedi um pedaço de terra para um suzerano. Então eu dizia, olha, preciso de terra para trabalhar, preciso de terra para mim e para minha família. Enquanto eu cultivo aquela terra do suzerano, o que ele faz comigo enquanto vassalo? Ele vai me oferecer proteção. Em troca disso, eu vou ter a sua terra para cultivar. Além disso, eu vou ter que trabalhar para ele em alguns impostos, em alguns dias, né? Quase derrubei umas coisas aqui. E, enfim, tá? Essa troca aí de cedência de terra, ela não é uma coisa tão tranquila assim. Nós vamos ver ao longo da aula como que isso vai funcionar, tá? E outra grande importância dessa cavalaria é que eles combatiam pela fé, pelo dogma da igreja, tá? Embora não existisse um estatuto, tá? Embora não existisse aí uma lei que determinasse, mas a igreja católica ainda era uma grande influência dentro da sociedade, tá? Lá na última parte da pirâmide, né? Vamos retomar lá, na primeira parte da pirâmide você tem o clero, dividido em alto e baixo clero. O clero que tinha eram detentores do conhecimento, detentores do saber. Depois você tem lá na segunda parte da pirâmide a nobreza, certo? A nobreza que eram os reis, os senhores feudais, a cavalaria, pessoas que tinham títulos, pessoas que tinham posse de terras, tá? E pessoas que tinham acesso ao conhecimento também. E por último, pessoal, e não menos importante, né? Vamos lembrar da pirâmide? Lá na base da sociedade, quem é que de fato sustentava todo mundo? Quem é que era o alicerce dessa sociedade? Eram os camponeses, eram os servos, tá? Os camponeses, os servos, ou aqueles também que foram chamados de vassalos, né? Então essas pessoas trabalhavam para quem? Para quem que esses camponeses trabalhavam? Para quem que esses servos trabalhavam? Eles trabalhavam para a nobreza ou eles trabalhavam para o clero. Trabalhavam para essas duas camadas sociais que eram detentoras de poder aí, tá? Bom, agora aqui eu queria fazer uma reflexão com vocês. Pensa nessa pirâmide hoje, né? Será que mudou muita coisa dentro da nossa sociedade? Quem será que ainda continua sendo a base da sociedade? Quem ainda será que continua pagando os altos impostos? Quem será que continua pagando as despesas de uma nobreza? Quem será que continua pagando as despesas dos políticos? Quem será que continua sustentando o luxo de políticos que não são tão corretos assim, né? Enquanto a nobreza vivia muito bem, quem é que vivia com qualidades de vida péssima? Camponeses e servos, lá na base da sociedade. Então a gente pode trazer isso para os nossos dias, né? E ver que às vezes quando a gente conhece a história, né, a gente vai percebendo que muita coisa não mudou. Às vezes mudaram as nomenclaturas, mas a história ela acaba se repetindo, né? Então nesse período também aí aconteceu a Inquisição, né? Algumas pessoas que se voltavam contra a igreja e sofreram com a Inquisição, foram mortas. Algumas mulheres que praticavam aí medicina natural foram acusadas de bruxarias. Enfim, pessoas que foram pegas fazendo leituras que eram proibidas pela igreja, né? Porque não poderia ter acesso ao conhecimento, também aí foram acusadas pelo Tribunal de Inquisição. Teve tanto a Inquisição Católica quanto a Inquisição Protestante, mas isso vai ser assunto para uma próxima aula, tá? Mas só para a gente se situar que foi nesse período aqui também, tá? Outro tópico da nossa aula hoje é a questão da suzerania e vassalagem, tá? Suzerania e vassalagem. Suzerania com S mesmo, tá, pessoal? S-U-S-E. Suzerania e vassalagem com 2 S. Que relação foi essa? Quem era o suzerano e quem era o vassalo, né? Então, o servo, o camponês, ele procura um senhor feudal, ele procura um dono de feudo, ele oferece os seus serviços para que ele pudesse ali
prestar serviços e em troca disso tivesse um pedaço de terra cultivável, onde ele pudesse morar e onde ele pudesse se abrigar, onde ele pudesse se proteger com ele e com a sua família, tá? Então, o suzerano é o detentor do feudo. O que é o feudo? É um pedaço de terra, tá? Dentro de um território. E esse feudo, né, era cedido para algumas famílias. O senhor feudal cedia com esse contrato, né, de vassalagem, com esse contrato vassálico. Então, o suzerano cedia um pedaço de terra para o vassalo e, em troca disso, o vassalo trabalhava ali em seu favor, tá? De que forma acontecia o contrato vassálico? Outro tema aí, escreve esse tópico, anota com a sua caneta de cor diferente aí, tá? Ou faz uma marca de lápis. Contrato vassálico, com 2 S, hein, galera? Contrato vassálico. Esse contrato, ele não era escrito, né? Não tinha cartório para registrar o contrato como nós temos hoje. Ele era o quê? Esse contrato vassálico? Ele era um contrato de lealdade. Olha uma influência bárbara aí. Olha uma influência germânica aí. Os germânicos que tinham muito essa questão de contratos de lealdade, né? Mais uma influência deles. Esse contrato, ele acontecia de que forma? Entre o suzerano e o vassalo. O que eles faziam? Se davam as mãos, acontecia aquele corte nas mãos, né? Onde unia o sangue de um com o sangue do outro, né? Então, eles se davam as mãos dessa forma, né? Ou se não, alguns contratos também se davam pelo cuspe nas mãos, ambos cuspiam nas mãos e se davam as mãos, ou também esse contrato vassálico ele se dava por um beijo, né? Então, o suzerano beijava o seu vassalo, o vassalo beijava o seu suzerano ali, e a partir disso, então, eles faziam esse contrato vassálico, aonde o vassalo prometia trabalhar e obedecer o suzerano em troca de um pedaço de terra ali no seu feudo, tá? Esse vassalo, para que ele ocupasse, então, o pedaço de terra, esse pequeno pedaço dentro do feudo, ele tinha que pagar alguns impostos, né? E aí nós vamos ver alguns desses impostos. O primeiro imposto, pessoal, que nós vamos ver é a talha. Talha, tá? O que era esse imposto da talha? Onde o servo, ele passava para o senhor feudal 50% da sua produção. Tá? Então, o que era a talha? 50% daquilo que eu, vassalo, produzia no feudo do meu suzerano, eu passava para ele. Metade da minha produção. Isso era a talha, tá bom? Depois nós temos um segundo imposto aí, que é a banalidade. O que é a banalidade? Banalidade. Segundo imposto aí, banalidade. É uma taxa caso o servo precisasse utilizar, né, as mediações do castelo. Por exemplo, se ele precisasse usar o moinho, se ele precisasse usar o forno, tá? Então ele pagava uma taxa para o senhor feudal, porque o moinho ou forno era localizado nas mediações do castelo, tá, pessoal? Esse feudo aí não era onde o senhor feudal vivia. O senhor feudal vivia numa área restrita, que nós já vamos chegar lá. Então, nós vimos a talha, que é o pagamento de 50% daquilo que eu produzo para usar o feudo do meu senhor feudal, né, do meu suzerano. Depois, nós vimos a banalidade, que é o pagamento de uma taxa para usar os arredores do castelo, principalmente aí o moinho e o forno. E depois, nós temos um terceiro imposto, que é a corveia, né? Corveia, tudo junto, tá? Corveia. O que é a corveia? É o pagamento através de serviços prestados. Então, esse vassalo, ele ficava trabalhando no arredor do castelo ali, né? Intimamente na terra do senhor feudal, de 3 a 4 dias, tá? Então, isso é a corveia, é a doação do tempo direto na terra do senhor feudal, e não naquele feudo cultivável, naquele pedaço do feudo que o vassalo foi cedido para ele, tá? Não é. São 3 a 4 dias de serviço na terra do senhor feudal diretamente, tá? Aí nós vamos entender. Nesse contexto do feudalismo, existe o manso servil. Manso servil. Manso com S, tá?
manso servil, que era o quê? Esse pedaço de terra do feudo que era cedido para o vassalo trabalhar e morar. Manso servil. Aí você tinha o manso senhorial, que era onde ficavam os castelos. A Europa se encheu de castelos nesse período da Idade Média. Então, o manso senhorial era o pedaço de terra melhor, aonde morava o senhor feudal, onde morava o suzerano, tá? Então, ele ficava ali com a sua família, no seu castelo, e era nesse manso senhorial que acontecia o pagamento da corveia, né? Onde eles trabalhavam de 3 a 4 dias dentro desse manso senhorial aí, tá? E aí eles faziam construção de barreiras, eles limpavam fosso, eles limpavam forno, moinho, eles plantavam dentro dessa área cultivável do manso senhorial, tá? E aí nós tínhamos também as terras comunais. Que eram as terras comunais? Eram os bosques, enfim, né, pomares, que eram postos em comum para que todos vivessem e usufruíssem daquele ambiente, tá? Então nós temos o manso servil, que é direcionado ao vassalo, ao servo. Nós temos o manso senhorial, que é do próprio senhor feudal. E nós temos aí as terras comunais, tá? As terras comunais são aquelas de cultivo e de usufruto comum de todos, tá? O manso servil era o pequeno pedaço do feudo dedicado ao servo, tá? Onde o servo ganhava, entre aspas, esse pedaço de terra para que ele pudesse, então, cultivar, tá? Manso servil, o pedaço de terra cedido ao servo. Manso senhorial, aonde ficava o castelo do senhor feudal, do suzerano. E as terras comunais. As terras comunais era aquele pedaço de terra comum entre todos, um bosque, por exemplo, enfim, tá bom? Aí, pessoal, nós tínhamos outros dois impostos não menos importantes, que era a mão morta. O que é a mão morta? Por exemplo, meu pai morreu e ele fez ali o pacto, né? O contrato vassálico com o senhor feudal. Eu preciso renovar esse pacto para que eu permaneça naquele feudo, porque o contrato era do meu pai, né? O contrato vassálico. Então, o que eu faço? Eu, enquanto chefe de família, preciso pagar um imposto para permanecer nesse feudo, tá? Esse imposto é chamado de mão morta. Quando o responsável pelo contrato vassálico falece, e aí você precisa renovar o contrato e assumir a responsabilidade para você, tá? Essa é a mão morta. Depois nós temos um outro imposto também, que esse é direcionado à igreja, que é o tostão de Pedro. Esse imposto do tostão de Pedro se dirige a quê? Você tem que doar 10% daquilo que você produz para a igreja da sua região. É obrigatório. Então, 50% vai para o suzerano, vai para o senhor feudal. 10% vai para a igreja. Então, aí, você já tem 60% a menos da sua produção, né? Te sobra aí 40% apenas daquilo que você produz. E pense em 40% numa região que talvez não produz quase nada, né? A sociedade feudal, pessoal, o imposto era o tostão, tá, pessoal? T-O-S-T-A, acento no A, ão. Tostão de Pedro, tá bom? A sociedade feudal, ela era uma sociedade de imobilidade social, tá? Sociedade feudal era uma sociedade de imobilidade social, aonde só é permitido que grupos iguais se relacionem, tá? Somente grupos iguais se relacionem. Eu sou nobre, eu tenho que ter amizade com o nobre. Eu sou nobre, eu me caso apenas com nobre. Eu sou camponês, eu me caso apenas com camponês. Se houvesse uma relação extra-classe aí, ambos seriam penalizados. E muitas vezes até mesmo pena de morte, tá? Um nobre, um camponês que fosse visto se relacionando com um nobre, acredito que vocês já viram em muitos filmes, né? Relacionamentos de camponeses e nobres, enfim, escondidos e que depois são castigados, tentam fugir, enfim, é mais ou menos aquele relato ali. Porque a sociedade, ela era de uma imobilidade, né? As pessoas não podiam ali se relacionar
com classes diferentes. Tá joia, pessoal? Essa foi, então, a nossa aula sobre feudalismo, introdução ao feudalismo. Eu vou encerrar agora a gravação. Essa gravação vai ficar disponível na plataforma do Google Sala de Aula, vocês podem rever, também na plataforma no YouTube, mas não saiam porque eu vou ficar aqui para trabalhar alguns pontos com vocês. Obrigado, pessoal.